Miola, saudade de você, querido. Semana Opa, passada você teve um contratempo aí isso. enfim, eu já falei para você que quando você tiver algumas dessas questões é só avisar, você tem toda a liberdade. E, e que bom que foi um contratempo que foi para você se encontrar com o seu filhão. O meu filho mais velho, exatamente. Foi tudo de última hora e me desculpa mais uma vez, eu tinha me Imagina. desculpado antes. Não, para avisar sobre a hora, porque eu também fui avisado sobre a hora quando ele, no último momento, teve a designação para vir a Porto Alegre, né, participar de uma atividade aqui com o oficial do governo, e aí tivemos 1 hora e 15 minutos de Em 15 encontro. minutos, tomaram um Ele café fez junto? um, Almoçamos junto, ele fez um bate-volta, apenas chegou, teve os compromissos, interrompeu para o almoço, almoçamos no centro, ele foi embora Como é para que outros ele agendas tá? e depois O voou. seu É, filho tá bem? Matou a tá saudade bem, dele? tá É? bem, tá bem, tá bem. Filho é um amor eterno, incondicional, né? Tu sabe que tens o Incondicional. teu, né? É. E Ele já tem. é É um um privilégio. privilégio, né? Filhos, né, são a experiência mais privilegiada. Tu te imagina ser quem tu és hoje sem o teu filho? Tu não te Não imagina, dá, né? não dá, sem Não dá, condições. impensável, Aliás, impensável. o filho faz a gente crescer também, né? Faz a Isso. gente entender tantas No- coisas boas. é, a gente aprende mais, né, no processo de ensino, né, do que do propriamente que, ensina. do que o É próprio uma filho. re, é uma reeducação. A maternidade é um processo permanente, né, de reinvenção da vida, de ressignificação da vida, né, de aprendizagens permanentes, eternas, né. É fantástico. Eu sou Tá aí o nosso apaixonado pelos meus Jefferson filhos. trazendo essa visão bonita para a gente aqui também. Você sabe que ontem eu recebi uma pergunta de um internauta dizendo assim: Conde, me fala um lugar que eu quero sair do Brasil, porque a coisa aqui não está dando mais para aguentar e não sei o quê. Quer dizer, o Brasil, há 4 anos, há 3 anos atrás, estava irrespirável, né, É, Miola? é. Irrespirável. E agora todos os problemas do tamanho de um país como o Brasil, mas ele está melhor, né? Sem dúvida, sem Eu dúvida. Era falei um dos para ele: não, piores. o lugar é o Brasil. É, é. O Brasil, no período, nós vivemos uma tormenta, um trauma sob ameaça e insegurança permanente, que nós tínhamos um personagem que debochava de quem morria com falta de ar, né, Gustavo? Uhum. Então isso é assombroso, é assustador, é anti-humano, é anti-civilizatório, né? E o Brasil foi, no período da pandemia, talvez um dos piores lugares do mundo para estar, para viver, né, e para sobreviver. Foi um lugar de resistência, um lugar também, né, de muita reinvenção, né? Mas eu Sim. acho que é isso. Esse país é muito Agora, maravilhoso para a gente abandonar ele, né, que há esses extremistas. uma apreensão com os rumos do Brasil, isso é absolutamente natural, legítimo, Ah, inclusive para quem é do setor progressista, do campo progressista, como a gente entende que é. E aí eu queria que a gente começasse nossa reflexão hoje aqui, Miola, você hum, falando um pouco, adorei o seu último artigo, você fala da hum, Blitz, né, em cima do Blitz do establishment contra o Lula. Explica um pouco essa tua visão para a gente hum, dessa Blitz que está sendo aplicada aí. é. Na verdade, né, Gustavo, o governo, em que pese as condições que se ele origina, naquela arca do Lula, não era a arca de Noé, onde embarcou todo mundo, né, num processo que era de resistência e interrupção da ameaça fascista, aquilo não foi com compromisso, digamos assim, genuíno de parte das oligarquias dominantes, né, do grande establishment, com o próprio governo que foi eleito e especialmente com a democracia. Né? Na verdade, ali foi uma circunstância que se criou onde setores das oligarquias descolaram, né, do bolsonarismo diante do pânico que se instalou com os riscos de avançarmos ainda mais no precipício fascista e que decidiram, então, momentaneamente apoiar a chapa Lula e Alckmin, mas eles não têm nenhum compromisso com a democracia, né, e tampouco com esse governo. Eles têm, na verdade, eu acho, uma questão até de uma dependência de um padrão, né, de acumulação, de apropriação,
de assalto, né, aos fundos públicos, ao orçamento nacional, à riqueza nacional, esse padrão obsceno que eles conseguiram conquistar com o golpe fraudulento contra a presidente Dilma a partir de 2016, isso inaugurou um ciclo novo de pilhagem, né, no nosso país, em dimensões inauditas. A renda nacional, né, que foi desviada, né, para grupos, né, privados, né, sobretudo estrangeiros, é um negócio impressionante. Então eu acho que essa lumpenburguesia, né, esses setores dominantes, o establishment, né, ele está viciado, ele é dependente desse padrão. E é o primeiro sinal que o governo dá de buscar, né, um equilíbrio, né, das finanças públicas, não às custas de corte nas áreas sociais dos investimentos, mas em busca, né, de uma solução de problemas que são estruturais, eles se revoltam, se insurgem e vêm para cima. Que é o que a gente assistiu nos últimos dias. Se montou uma brutal ofensiva, né, muito poderosa de parte dos setores dominantes, através da mídia, através de tecnocratas das finanças, de rentistas, de financistas, do grande capital, né, do Congresso também, um Congresso hegemonizado por uma maioria de direita e de extrema-direita, né, colocando o governo Lula, né, na parede e exigindo que o governo solucionasse o problema, né, do nosso equilíbrio orçamentário e fiscal, não às custas de resolver as injustiças e grandes aberrações que existem, mas às custas, né, dos pobres. Quais são as medidas que eles estão exigindo que o governo faça? Eles estão pedindo que o governo acabe com os pisos constitucionais da área da saúde e da educação, o SUS e a educação, né, acabe com isso, que o governo abandone a política de valorização real do salário mínimo e que o governo desvincule os benefícios que a Previdência paga, né, que são indexados ao salário mínimo. Todas são medidas, Gustavo, todas são medidas que afetam diretamente a imensa maioria pobre do nosso país. Por outro lado, eles querem preservar o quê? Querem preservar toda gama de benefícios, privilégios, isenções fiscais e tributárias que eles recebem, ao redor, isso foi estimado essa semana, 600 bilhões de reais por ano, e querem manter essa taxa, né, obscena de juros, 7% real ao ano, que representa aproximadamente 700 bilhões de reais. Não querem mexer nessas duas coisas, que totalizam, Gustavo, 1 trilhão e 200 bilhões de reais, pelo menos por ano, diante de um orçamento federal que é de 5 trilhões e 500 bilhões de reais. Veja que 20% aproximadamente do orçamento público nacional por ano, ele é abocanhado por um punhado de investidores, né, de especuladores, de parasitas financeiros, de grupos empresariais, né, ou seja, um punhado, né, de brasileiras e brasileiros que apropriam esta renda nacional em detrimento de 203 milhões de brasileiros. Então esse é o escândalo que eu acho que existe na nossa realidade, em que tu tens uma ordem unida de todos esses setores, esses ataques que fazem todos os dias, terrorismo econômico, especulação com o dólar, desestabilização da economia, instabilidade política no Congresso, né, invenção de agendas absolutamente terciárias no debate nacional diante das urgências que o país enfrenta, tudo isso para inviabilizar, né, o governo, levá-lo ao canto do ringue, né, exauri-lo, impedir que o governo governe com o programa que ele se elegeu em 30 de outubro de 2022, para um propósito muito fácil de entender. Eles querem levar o governo ao nocaute para, em 2026, derrotarem eleitoralmente o Lula ou quem for o candidato, né, do campo progressista antifascista no nosso país. Esse é o plano geral dessa turma. Então vamos falar um pouco sobre essa questão, sobre esse bastidor e sobre a reação do Lula a tudo isso, porque o Lula, me parece, ele entendeu, né? Ele é um político extremamente experiente e sabe que está sofrendo um assanhamento, digamos assim, mais forte desses setores retrógrados reacionários. Antes de seguir aqui na nossa resenha, Zé Carlos Faria está dizendo aqui, Tardelli de camiseta da baleia. Estava com a camiseta da baleia do livro do Graciliano Ramos, né?
conta como lança-perfume... ele está perguntando aqui para o Tardelli, depois eu mando para o Tardelli, viu, Zé Carlos? Conta como o lança-perfume foi retirado da lista das drogas. Não foi a moça que esqueceu de incluir na lista da Anvisa. Então tem essa do lança-perfume aqui. Vou perguntar para o Tardelli, de repente ele me responde agora no zap aqui. Lenice Thanos, o Jefferson Miola é um gentleman, pessoa humaníssima, está aqui, não podia deixar de trazer esse comentário da Lenice. Maria Regina Fogaça, os discursos de Lula têm que chegar ao povo, aos jovens, para acordá-los para o verdadeiro antissistema. Antes de falar do Lula especificamente, eu queria uma breve reflexão tua sobre o Fernando Haddad. O Fernando Haddad acabou de ganhar um prêmio da Globo, do Grupo Globo. Você deve ter visto, o prêmio Faz Diferença. Aquele prêmio... como é que é o nome daquela atriz que ganhou o prêmio também? A Paola Oliveira. Um prêmio, assim, de combater mulher, né, forte e tudo mais, para você ver até onde vai a nossa, enfim, hipocrisia nessas premiações e tudo mais. Tantas mulheres no Brasil, o prêmio vai para Paola Oliveira, tudo bem. Agora, o Haddad é uma coisa que causa alguns comichões na gente, porque ele é filiado ao PT, até onde a gente sabe, né? O Haddad ainda é filiado ao PT, e ele está sendo muito criticado, dentro do PT, fora do PT, mas está sendo incensado pelo mercado, haja vista esse prêmio da Globo aí. Eu entendo o Haddad como um sujeito com extrema integridade, Miola, e ele tentando, quer dizer, humildemente, colocando aqui minha opinião, ele tenta tirar o dinheiro justamente não do povo, mas ele tenta equilibrar a questão fiscal pegando os mais ricos, pegando esses subsídios que o Lula ficou impressionado, pegando as desonerações e tudo mais. Ele está chocado com tudo isso também, o Haddad, né? Já falou várias vezes aqui. Quem é o Haddad nesse momento de fato? Ele pensa a médio prazo? Ele pensa a longo prazo? Como é que está a sua leitura do nosso Fernando Haddad? Jefferson Mel. Eu acho, tá, Gustavo, que o Fernando Haddad é um dos grandes intelectuais do progressismo brasileiro, né? A despeito, né, digamos assim, de uma percepção, de uma visão ideológica que ele possa ter, né, que avança, né, extrapola, digamos assim, uma certa fronteira, né, do programa do Partido dos Trabalhadores, tem, né, um flerte, digamos assim, com a visão do PSDB, não esse PSDB de hoje, mas lá de trás, mas é um grande intelectual, um pensador, foi candidato em 2018 num desempenho extraordinário, pensa o país, né, enxerga as saídas de futuro e evidentemente está demonstrando na gestão aqui no Ministério da Fazenda, né, um esforço enorme, mas enorme, para tornar esse país um país, né, uma verdadeira república, né, de iguais que resolva com uma série de problemas, de injustiças, de incongruências, né, de absurdos que nós temos, né, e que atrasam o desenvolvimento do nosso país. Eu acho que no curso do governo, né, eu não concordei com algumas medidas e sinalizações que ele fez, porque eu acho que elas se revelaram, inclusive na prática, né, de duvidosa eficácia, como, por exemplo, a ideia do novo arcabouço fiscal. Não havia rigorosamente necessidade, diante, né, de uma desmoralização absoluta do teto dos gastos, ao final do governo Bolsonaro, não havia necessidade de se produzir uma amarra fiscal. E o Fernando Haddad, por insistência dele, que o governo acabou, né, ainda na transição, decidindo propor essa amarra fiscal, que se constituiu numa armadilha, né, fiscal para o próprio governo, quando se sabia, né, que o Brasil é o único país do mundo que tem uma limitação fiscal desse tipo. Né? E adicionado a isso a ideia que ele estabeleceu do déficit zero. Bom, este é um cenário que foi criado pelo Haddad, talvez muito pensando numa forma de encontrar uma estabilidade perante o mercado financeiro, uma credibilidade perante o mercado, que ele é muito, né, muito poderoso do ponto de vista da capacidade de estabilização política do país. Eu acho que foi uma sinalização feita, mas isso traz consequências que perduram ao longo do tempo. O que tem acontecido é que na busca incessante que o Fernando Haddad faz, com um raciocínio muito abrangente, que coloca, eu insisto com isso, eu acho que o projeto que o Haddad oferece, né, em país que tivesse não esse padrão de truculência, de apropriação e de vício,
né, pelo roubo do dinheiro público, como tem aqui. O roubo que eu digo no sentido de uma classe que se apropria do orçamento, né, e em detrimento do conjunto da maioria, né, do povo brasileiro. Se não tivesse esse padrão obsceno e pornográfico que tem aqui, qualquer país sério faria o que o Haddad está propondo. Eu acho que ele fez essas coisas, só que ele está com um problema. Como essa elite, né, ela não consegue mais viver sem essa droga, essa dependência que tem, esse padrão obsceno, né, de apropriação da renda e da riqueza nacional, coloca um constrangimento para o governo fechar as suas contas, né, e normalmente impõe ao governo um raciocínio que pode ser muitas vezes de buscar uma revisão dos gastos. E o Fernando Haddad sinalizou um tempo atrás, né, inclusive a possibilidade de revisão dos pisos constitucionais da área da saúde e da educação, e até mesmo de revisão, né, da política de aumento real do salário mínimo. Então, eu acho que isso tudo pertenceu a um leque de alternativas que foram apresentadas, mas o Lula, né, colocou uma pá de cal sobre esse debate. Eu acho que essa semana que passou ficou muito evidenciado, né, que todas as medidas que o Haddad pode, e a área econômica com a Simone Tebet pode eventualmente apresentar ao governo, nesse cardápio ele não vai incorporar essas duas medidas, por exemplo, contra o salário mínimo e contra a saúde e a educação. Então, acho que isso orienta, né, o trabalho daqui para diante e dá para o Fernando Haddad e a Simone Tebet a diretriz exata de onde tem que buscar a solução. Não estará no corte, né, dos orçamentos sociais e não estará no corte dos investimentos que atrasam o desenvolvimento do nosso país. Os dinheiros têm que ser buscados, né, onde eles estão indevidamente alocados, que são esses mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais por ano, Gustavo, na forma taxa de juros e, sobretudo, nessas desonerações, benefícios e favores fiscais que são concedidos, eu repito aqui, a uma quantidade ínfima, né, de particulares do Brasil e alguns estrangeiros que se beneficiam dessa renda toda em detrimento de 203 milhões de brasileiros. Eu acho que nessa última semana o presidente Lula fez uma inflexão e ela é organizadora, né, da estratégia do governo daqui para diante e da luta política que se abre. Eu acho que nós estamos diante de uma situação de um cerco ao governo, um governo que é agarroteado, mas é um governo que mostra uma enorme capacidade de animação de um processo de resistência e de reversão dessa situação a partir do seu grande maestro, que é o próprio presidente Lula. Eu acho que o Lula tem uma inflexão nesses últimos dias, a gente tem que acompanhar. Você concorda que o Lula deu uma... justamente você terminou falando da inflexão, né? A fala dele, a entrevista que ele começou com a entrevista, a meu ver, à CBN, depois na fala dele na cerimônia da Petrobras, da posse da Magda Chambriat, depois no evento sobre cultura também, dos novos investimentos em cultura. O Lula está sempre assim muito afiado, o que ele fala é muito consequente. Isso eu acho que a gente realmente não tem dúvidas e ele está num momento muito bom. Agora, não te parece ainda que ele está um pouco isolado? Mesmo dentro do governo dele, que ele montou? Eu não diria que é um isolamento, né, por falta de solidariedade de governo. Seria um absurdo seus ministros combaterem a posição do seu presidente, né? Mas eu acho que esse isolamento é pela estatura do ministério. Vamos combinar, nós não temos ministério que tivemos lá atrás, né, com estatura dos seus personagens, seus integrantes, e outra natureza. Então, acho que esse é um problema real, né, que falta ao governo uma estatura, né, política exigida para essa conjuntura extremamente complexa, né, e desafiadora. Mas, de qualquer maneira, o que eu acho, Gustavo, é o que o presidente Lula ele percebeu exatamente a conjuntura, os sinais que são muito presentes, né, de um avanço muito poderoso. Porque imagina, tem toda uma retórica, né, que ela é reproduzida como mantra, né, nos editoriais de jornais, né, na Faria Lima, né, pelo Roberto Rabo Preso, Campos Neto, né, pelo establishment de maneira geral. Né? E há, de outra parte, né, um relativo descolamento de setores das classes dominantes que já começam, inclusive, lançar algumas hipóteses para 2026. Eles já estão preparando uma alternativa anti-Lula para 2026. Né, uma alternativa extremista sem Bolsonaro. Talvez uma das principais referências disso seja o Tarcísio de Freitas. Né? Eventualmente pode ser o Caiado ou uma terceira opção. Mas o fato concreto é que tem uma compactação
né, política e programática dos interesses gerais das classes dominantes, das oligarquias, a dedicação deles a pensar e raciocinar como alternativa que possa derrotar o Lula em 26, e uma tática para o período imediato, que é de asfixiar o governo. Diante disso, eu acho que o Lula fez o que tem mais correto. Ele sai, né, na ofensiva, retoma a capacidade de iniciativa política, né, afirma o que constitui o seu governo, ele tira qualquer dúvida e afasta especulações sobre possibilidades do governo fazer concessões às custas da maioria do povo, né, e se coloca ele diretamente na linha, né, da operação política nacional. Eu acho que essas iniciativas que ele fez, eu sou muito favorável, Gustavo, independentemente da gente pensar o problema da comunicação, né, política e institucional do governo, né, que tem um problema que tem que ser resolvido, mas o Lula em si, ele é um dispositivo, né, fundamental para organizar a agenda política do nosso país, o debate público nacional, e enquadrá-lo dentro de uma perspectiva do governo. E o Lula vem fazendo isso com absoluta maestria. Absoluta maestria. Eu sou favorável a essa ideia da locução direta do presidente Lula, e sou favorável, inclusive, Gustavo, que tenha que a locução direta do presidente, na forma de entrevistas para todos os veículos, né, para todos os meios, rádio, televisão, plataformas digitais, que faça parte da rotina diária do presidente Lula, 1 hora por dia. Não, desculpa, né, eu estou tão aflito aqui para dizer o seguinte, que eu estou totalmente convergindo com a sua leitura, e há tempos que eu, inclusive, tento conversar também, é que é difícil conversar agora com a assessoria do presidente, mas ele não precisa de intermediários, né, Miola? A gente viu isso na entrevista com a CBN, quer dizer, os jornalistas ali são muito limitados e tudo mais, o que importa é o que o Lula fala, então ele não precisa de intermediário, ele tem que chegar sozinho na Câmara. O Stuckert põe a câmera ali, ele fala assim semanalmente para o país, acho que a coisa ia dar uma virada assim, gigantesca. Gustavo, por isso que eu te digo, independentemente de pensar o problema geral da comunicação do governo, não pode se abdicar desde logo de uma solução que ela é absolutamente viável e potente. O Lula é o âncora mestre da comunicação do governo, do seu governo. Ele tem uma capacidade genial, ele é um grande intérprete, né, do seu governo, é um grande intérprete do país. Então, fazer alguma coisa desse tipo, de maneiras variadas, sejam entrevistas, né, sejam momentos de apresentação, de discorrer, mas ter uma rotina diária. Imagina, se o Lula faz isso, né, a partir de julho até final de dezembro de 26, final do seu mandato, são 660 dias úteis, uma rotina diária, a rotina diária do presidente Lula, né, 1 hora por dia fazendo isso. E ele fizesse uma locução de 1 hora por dia, ao final desse tempo, Gustavo, nós teríamos o presidente Lula em o equivalente a 825 edições de 45 minutos do Jornal Nacional. Isso tem um efeito que é o seguinte, imagina o seguinte, mesmo a oposição e mesmo os meios de comunicação hostis ao governo, né, eles vão repercutir o que o Lula fala. O que o Lula falar vai agendar o debate público nacional. Ele que vai instalar o debate das agendas reais e urgentes. Ele que vai dominar, né, a cena pública. E desde uma perspectiva não enviesada, não distorcida. Ninguém vai poder dizer que o Lula pensa de... Não, vão ter que dizer o que o Lula pensa. Aí as pessoas me dizem, não, mas eventualmente ele pode cometer uma impropriedade, né, um escorregão. Mas quem não faz isso, Gustavo, na vida? E qual é o problema? Os eventuais prejuízos que esses deslizes poderiam causar são infinitamente menores que os benefícios que tem. E coloca o governo, finalmente, numa iniciativa política, na ofensiva política, né, e com as agendas reais que interessam, e não essas picaretagens que saem do Congresso, armadas pelo Arthur Lira e aquele bando de extremistas do Congresso. Então eu acho que esse para mim é um experimento que eu acho que o presidente Lula está fazendo nessa semana, e ele está mostrando a sua valia. Eu acho que o governo tem que explorar essa possibilidade. Olha, muito feliz em ouvir o Miola e ver que ele está assim, sintonizado com o que o presidente Lula está fazendo. Porque se o Miola está sintonizado, meus queridos, esqueçam, né? A coisa tá boa. Não é fácil pegar a sintonia do Miola. Você sabe que tinha um programa de TV, acho que da Inesita Barroso, saudosa Inesita Barroso na Cultura, que chama Viola Minha Viola. Você lembra disso?
Eu vou fazer um programa com você depois. Miola, viva Miola. Para a gente pegar, sem querer fazer trocadilho, já fazendo. Não, mas fantástico, Miola. Para terminar, meu querido, fala do Arthur Lira, rapidamente. Aliás, você viu que quem está liderando a corrida para a Prefeitura de Porto Alegre? A Maria do Rosário. Maria do Rosário. Primeira e pesquisa. O Sebastião Melo tem 24% de votos, de intenção de voto. É mole. Agora, tu sabe também, tem que ver a pesquisa, assim, ela tem esse resultado no primeiro turno, mas no segundo turno a simulação é o Melo com 44 e a Maria do Rosário com 38. Mas eu acho que agora ela ganhou consistência para realmente... Tomara. Tem um aspecto aqui, tá, Gustavo, assim, que é a enorme capacidade que tem, né, o bloco de poder local aqui, essa vanguarda do atraso que está 20 anos, né, à frente dos destinos da cidade e do estado, que eles têm uma capacidade enorme de produzir alternativas, né, não a favor da cidade ou do estado, mas contra o PT e contra o progressismo. Por exemplo, um exemplo mais recente, a eleição do general Hamilton Mourão para o Senado contra o governador Olívio Dutra é uma evidência disso. Essa enorme capacidade que eles têm de se articular e compactar todo o campo, né, numa visão odiosa, né, da política e muito reacionária e conservadora para impedir. A prioridade deles não é ganhar, né, com o programa, é evitar que o PT, a esquerda, voltem aos governos da cidade de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul. Então vamos ver, de qualquer maneira, é um cenário, nos últimos 20 anos de Porto Alegre... Você não acha que esse episódio das enchentes e tudo mais muda um pouquinho, pelo menos? Muda. Não, eu acho que nós estamos diante da melhor oportunidade de um retorno do campo progressista à Prefeitura de Porto Alegre nos últimos 20 anos. Até dezembro do ano passado, né, o atual prefeito bolsonarista, Sebastião Melo, ele seria eleito por VO. Entende? A partir dali começaram a acontecer eventos climáticos e mostraram o desastre da cidade, finalmente agora, essa irresponsabilidade que levou à inundação da cidade e a gestão desastrosa agora em meio à emergência, que estão prejudicando enormemente a candidatura dele. Mas o que eu quero te dizer, assim, isto não impedirá, por exemplo, né, que este bloco de poder, né, conservador e reacionário, que ele tem uma forte influência de parte dos setores da extrema-direita, ele possa se compactar em torno de alguma alternativa, né, exatamente com esse propósito. Jefferson Miola, estou colocando aqui Adriano Diogo na tela. Meu querido Adriano Diogo, olha só, passou gel no cabelo, tá lindo. Ô Diogo, me diz uma coisa, tem que passar do lado também, Diogo. Liga aí o microfone e dá uma saudação pra gente, para ver se tá tudo ok. Tudo bom? Eu sou fã do Adriano Diogo, viu, Miola? Olha só. Também sou. Acompanho. Outro dia eu vi que o Diogo estava foi domingo, eu acho, Diogo. Tu estavas indo para algum evento não sei Paulista. Que bairro era, em São Paulo, exatamente, tratando sobre 60 anos da ditadura. O Diogo está em todas, ele sabe tudo o que acontece em São Paulo. Miola. Diogo, você tá bom? Bom dia, Biela. Acho que o programa todo foi muito bom, o programa de vocês aí, foi boa. Foi boa. O Diogo gosta, ele também admira o Miola, assim como eu. Miola, então nosso tempo acabou, eu quero te agradecer, te liberar. Diga, querido, pode falar o que você quiser. Não. Deixa um abraço enorme aqui para vocês, um excelente final de semana. Eu vou continuar acompanhando vocês aqui no bastidor. Estaremos juntos mais uma vez. Estaremos juntos, sim. Um abraço. Um grande abraço para vocês, minha gente. Um prazer enorme vê-los aqui outra vez. Abraço, Diogo. Sorte aí na tua trajetória, meu companheiro. Vamos embora. Um abração.